Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Já estamos aqui ao vivo iniciando essa transmissão online, que eu espero aqui que vá no meu YouTube, Facebook e também no Twitter. Eu estou aprendendo a mexer com o programa aqui, deixa eu ver se no Twitter também vai ao vivo. Eu acho que vai, não sei, né? Não vai nada. Siqueira está ao vivo, Movimento Avança Brasil e o Terça Livre, em concorrência está forte. Mas vamos lá. Enquanto o Felipe está ajeitando a câmera dele, tudo bom, Felipe? Nos ouve ele? Cheguei. Eu acho que o Alexandre de Moraes estava boicotando aqui, a internet não está funcionando muito bem. Paraná aí tá ruim, cara. Tá muito extremo sul do país. Mas, pessoal, primeiro apresentar aqui, obrigado, Kim Paim, é o cara aí do bigodinho, dos dossiês, aquela musiquinha que quando abre o vídeo do YouTube causa terror no pessoal da esquerda. Né? Abaixo aqui o Douglas Garcia, deputado estadual por São Paulo. E eu queria começar, Douglas, por você, porque ontem eu fiz um vídeo falando do caso da prisão de 2 manifestantes que se manifestaram em frente à casa do Alexandre de Moraes. Né? Até onde a gente sabe, no Brasil não existe o crime de opinião. Como é que foi essa história aí? Como é que esse pessoal foi preso? Fala um pouquinho para a gente aí, Douglas, que é deputado estadual por São Paulo, e aproveitando para parabenizar pelo bom trabalho. Opa, valeu, Edu. Uma boa noite aí para você, boa noite, Kim. Boa noite a todo mundo que nos assiste nesse momento. O que acontece é o seguinte: no estado de São Paulo, nós tivemos algumas pessoas se manifestando na casa da frente do ministro Alexandre de Moraes. Você deve lembrar, Eduardo, quando o ministro Alexandre de Moraes, ele de forma completamente indevida, verdadeiro abuso, na minha opinião, e de muitas pessoas também, interviu na decisão do presidente Jair Bolsonaro quanto da nomeação do diretor da Polícia Federal. Na ocasião, era o Ramagem, para ele tomar posse como diretor-geral, e foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal na figura do senhor Alexandre de Moraes. Isso causou uma revolta muito grande na população em geral. Por quê? Porque não compete ao Supremo esse nível de intervenção em outro poder, né? Existe a questão da independência entre os poderes, e o povo foi às ruas para poder protestar contra o Alexandre de Moraes. Eles resolveram ir em frente à casa dele. E aí tudo bem, não tem nenhum problema, afinal de contas. Quantas casas de políticos já foram alvos de manifestações? O próprio presidente da República também já foi. Se eu não me engano, foi o Levante Popular da Juventude, foi na frente da casa dele, não aconteceu nada, não houve prisão, não houve nada nesse sentido. Enfim, o Instituto Lula também houve manifestações. Enfim, os políticos, eles não podem ser blindados de manifestações, porque as pessoas, ao povo, compete fazer a cobrança, né, aos seus respectivos políticos, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Congresso Nacional, seja onde for. As pessoas têm total poder de poder se manifestar. E o Alexandre de Moraes não gostou. Não tinha nenhum tipo de xingamento em frente à casa dele, ou depredação ao patrimônio do ministro, não tinha pedido de fechamento de STF, não tinha ameaça de morte, não tinha nada nesse sentido. E o ministro, ele não gostou porque as pessoas estavam se manifestando e eu criticando o ministro. Ele acha que ele tem que ser blindado, não pode receber críticas, não pode receber nenhum tipo de crítica nesse sentido quanto à atuação dele enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele simplesmente, de forma arbitrária, mandou os policiais militares, que inclusive fazem a segurança dele, 2 policiais militares da ativa, pegarem essas pessoas e levarem até a delegacia. Se eu não me engano, foi o 16º DP, aqui na capital paulista. Naquele momento, houve um escândalo muito grande, porque, afinal de contas, aquelas pessoas foram levadas de forma arbitrária para a delegacia, porque estavam simplesmente se manifestando, um verdadeiro atentado aos direitos fundamentais do povo, das pessoas poderem se manifestar, das pessoas poderem se posicionar, uma verdadeira... um rasgo feito à Constituição pelo ministro Alexandre de Moraes. Naquele momento, eu e o deputado Gil Diniz nos dirigimos até a delegacia para poder conversar com a delegada, sabe, a gente está aqui, a gente quer acompanhar de perto o que está acontecendo, e nós queremos ter acesso ao boletim de ocorrência, porque, enfim, é um documento público e qualquer um pode ter acesso a esse documento. A doutora Letícia, que é a delegada de polícia naquele momento, nos apresentou o boletim de ocorrência, em que o ministro Alexandre de Moraes estava acusando essas 2 pessoas, o Alencar e também o Bronzeri, né, o Antônio Bronzeri e o Jurandir Alencar,
acusando essas duas pessoas de crime de ameaça, perturbação de sossego, né, uma série de coisas envolvendo inclusive Covid-19, se eu não me engano lá, dizendo que eles estavam causando aglomeração e blá blá blá, quando tudo não passava de uma mentira. Eu estive perto para ver a situação. E ela decretou, vejam só que absurdo, a prisão em flagrante dessas duas pessoas. E olha só, Eduardo, o que mais me deixa revoltado não são pessoas, assim, que você pode olhar assim, aquele cara tem 21 anos, aquele cara tem 25. Eram idosos, dois idosos que o Alexandre de Moraes considera como extremamente criminosos, como pessoas que podem atentar contra a ordem pública, né? E o Alexandre de Moraes, de forma completamente arbitrária, fez com que aquela delegada prendesse em prisão em flagrante. Naquele momento, a gente fez uma vaquinha com todo mundo que estava ao redor da delegacia, que foram lá, né, que foram lá prestar esse apoio e conseguimos soltá-los. Houve a lavratura do alvará de soltura deles, que a gente conseguiu pagar a fiança para que eles fossem soltos naquele momento. E em menos de 24 horas, veja só que absurdo, é uma coisa assim, pum, surreal, em menos de 24 horas, o ministro Alexandre de Moraes, provocando o Ministério Público do Estado de São Paulo, enviou ao Tribunal de Justiça uma série de recomendações e medidas de segurança para que aquelas pessoas perdessem a sua liberdade, né, de locomoção, direito de ir e vir, não pudesse mais sair de casa depois das 18 horas, não pudesse mais ficar nas redes sociais criticando o ministro, não pudesse mais participar de manifestações e ficasse a 200 metros longe do senhor Alexandre de Moraes. É claro que o brasileiro ele tem esse ativismo dentro de si, de protestar, de fazer atos, e aqueles dois não podiam de forma alguma ficar sem fazer manifestação, porque é um direito deles, um direito fundamental. E eles foram pegos em uma manifestação posterior à decisão do Tribunal de Justiça que os impedia, né? Porque eles tinham seu direito fundamental restringido graças a esse pedido que foi feito pelo Alexandre de Moraes e o TJ de São Paulo acatou. Foi quando eles foram levados, olha só que absurdo, olha o nível de absurdo. Foram levados para o CDP do Belém, que fica aqui no estado de São Paulo. Estão presos como se fossem bandidos, latrocinas, como se fossem assassinos, como se fossem estupradores, como se fosse tudo que há de ruim. Eles estão presos com pessoas da pior estirpe, porque estavam se manifestando contra o ministro Alexandre de Moraes, Eduardo. É um verdadeiro absurdo. Bom, o desenrolar dessa história, eu vou aqui respondendo à medida que você vai perguntando, para não ficar muito maçante só comigo falando, beleza? Perfeito, Douglas. A gente vai voltar em você. Eu vou perguntar aí sobre as medidas jurídicas que podem ser tomadas, né, tanto dentro quanto fora do Brasil. Mas antes de passar essa pergunta para você, queria falar aqui com o Kim Paim, para que abrisse um pouco, falando também de outro caso que está dando margem à perseguição dos conservadores, que é a questão da CPMI da fake news. Kim, qual é a intenção dessa CPMI? Tem alguém por trás dela? Será que o Alexandre Frota ele consegue ter essa inteligência sozinho? Enfim, quais são os objetivos dessa CPMI no seu ponto de vista? Deixa eu soltar teu microfone aqui. E aí, Dudu? E aí, galera? Então, é um assunto que eu até já tratei algumas vezes. Gente, não é aleatório, não tem como ser só o Frota sozinho, não tem só como ser a Joyce também participa. Se a gente for partir agora dos últimos acontecimentos que até ocorreram aí, do inquérito da Alexandre de Moraes, que a PF bateu na porta de todo mundo aí, o próprio Alexandre de Moraes, ele havia afirmado lá no depoimento, no processo, que ele se embasou nessa escolha de pessoas no depoimento de 3 pessoas, 2 delas é Alexandre Frota e a outra é a Joyce Hasselman. Então já mostra aí que não é à toa. Joyce Hasselman e Alexandre Frota, eles já estavam indo algumas vezes na STF, eles já foram pelo menos 2 vezes, segundo reportagem de Lauro Jardim, lá do Globo. Então já não é de hoje, é uma coisa que já vem de tempo. A CPMI, óbvio que não é para descobrir o que é fake news e o que não é. Se fosse, pelo menos a questão do Hans River já tinha acontecido alguma coisa. Vocês devem lembrar que o Hans foi lá, a única coisa que ele afirmou é que Bolsonaro não deu nem um único centavo para ter impulsionamento da propaganda dele, por aí vai, mas que outros candidatos fizeram. Para os outros candidatos não aconteceu nada, já porque não é isso o objetivo da CPMI. E vocês percebem que só as pessoas que estão indo lá para ser caçadas são os apoiadores de Bolsonaro. Então, basicamente, essa CPMI foi criada para atacar a base de apoio do governo Bolsonaro, de diversas formas possíveis.
Na internet já se cogita que existe um grupo de pessoas que está trabalhando para produzir um material que sirva como base para ser usado na CPMI das fake news. Uma dessas pessoas, que até a relatora da CPMI já convocou, a convocação dela é no requerimento 252, que é o Carlos Afonso, que é conhecido nas redes como Luciano Ayan, conhecido como guru da MBL. Existem algumas reportagens e até tweets do Ayan, que ele diz que vem sendo feito relatórios, ele deu uma reportagem para o Diário do Centro do Mundo também, falando que ele forneceu material, que esse material ele sabe até que já foi usado pela Joyce, que foi usado pelo Frota. Dudu, tem como compartilhar aqui a tela, só um segundo, só para mostrar essa reportagem do Diário do Centro do Mundo? E aí tem até aqui, ó, Gabinete do Ódio, o que está por trás do PowerPoint apresentado por Joyce Hasselmann na CPI? E aí diz, né, embora Luciano Ayan não tenha conversado diretamente com Joyce Hasselmann, ele afirma que suas pesquisas estão servindo de base para a defesa de algumas pessoas na CPMI. Então ele está falando que o material que ele está fazendo vem sendo utilizado. Aqui são alguns documentos, mas eu quero mostrar. Aqui foi a reportagem da Globo, que eu falei para vocês, do Jornal Globo, do Lauro Jardim, que diz que Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann já foram algumas vezes no STF, e os trabalhos, como vocês sabem, estão sob o comando do Alexandre de Moraes. E aí eu quero mostrar aqui ó, só um vídeo bem curtinho para vocês, que é uma fala do próprio Ayan. Aqui assim, ó, vejam só. O Ayan ele participou de uma live com o Ícaro Teixeira, e olha só o que o próprio Ayan fala. Espera aí que aqui agora não vai funcionar aqui, que o meu computador vai jogar o áudio. Espera aí, quer dizer, aqui agora vai. Aqui vocês vão conseguir ouvir agora. Espera aí, dá play. Vamos lá. Eu bato. Bora, meu filho. Espera aí. Eu tenho esse vídeo aqui no computador. Aqui, ó. Vamos ver aqui o vídeo. Vejam só. Eu bato do William. Por exemplo, o Zé Ruela lá do Kim Paim veio com aquela palhaçadinha. Não sei o quê. Vai fazendo teoria da conspiração. Eu fiz um vídeo que eu sei que teve pouca audiência, só que o relatório, com o que ele fez, vai para a CPMI das fake news. Então, quer dizer, e eu não estou retaliando, porque é o seguinte, porque isso é teórico da conspiração, faz afirmações que não pode provar, é parte dessa usina de desinformação da rede, e nós vamos tretar agora como gente grande. Então, o que eu acho que falta é direito a fazer isso, sabe? Assim, pegar... Então, vocês estão vendo aí que ele fala, vai fazer um relatório sobre... Não vai entregar, não, ele não vai retaliar, não vai retaliar, não. Que isso? Ele é democrático, ele só vai democraticamente entrar para a CPMI. E aqui, ó, só um vídeo aqui ó, de 10 segundos, só um videozinho aqui de mais 10 segundos para mostrar. Aqui é o Panúzio, que era até da Band, foi até demitido. Olha o que o Panúzio disse. Com essa reconfiguração do PSL, você acha que vai sair coisa boa dali? Vai? Acho não. Eu sei que... É preciso dizer que ela ajuda a CPI, né? Também. Eu também. Nós temos duas pessoas muito importantes aqui conosco. Aí foi o vídeo. O Madeleine Laxo e o Ayan, eles ajudam nessa CPMI de várias formas e por aí vai. E aí tem várias coisas absurdas, gente. O próprio Eduardo entrou com mandado de segurança contra o presidente da CPMI, que é o Ângelo Coronel. Vocês podem até ver, tá aqui, peraí, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, o próprio Eduardo, post do Eduardo lá no Twitter. Porque como é que o presidente de uma CPMI pode estar na mesma CPMI com Luciano Ayan, que é um réu? Ele é uma das pessoas que estão sendo lá, um dos requerentes. Inclusive, a relatora, Lídice da Mata, também esteve com Luciano Ayan, que vai estar mais para frente. Deixa eu ver se está mais para frente, está um pouquinho mais para trás. Eu não lembro como é que está aqui a ordem. Cadê? Aqui. A Lídice da Mata, ela esteve com o Luciano Ayan nesse evento aqui, ó, no evento conhecido como Redes Cordiais. Luciano Ayan está aqui no fundo, a Lídice está aqui, ela disse que participa desse evento. Como é que uma relatora, ela mesma fez a requisição para convidar o Ayan e ela está lá. Então você começa a ver que, pô, é um cara que está falando isso daí, que vai levar pessoas para a CPMI, ele está participando de lives com o presidente dessa CPMI, ele está participando de eventos para combater desinformação, controlar a internet com a relatora da CPMI. Nesse evento aqui vocês podem ver também que consta o Flávio Dino, a Sâmia Bonfim, o Glauber Braga do PSOL, o Paulo Ganimi do Novo.
Então vocês começam a ver. E você vê que, por exemplo, Paulo Ganimi, se vocês acharem estranho, Paulo Ganimi, ele é do Renova BR também. Renova BR, o pessoal sabe, é ligado aí à agenda globalista, tem vínculos aí com o Lema, tem vínculos aí também com o Menin, que é o dono da CNN, é um dos doadores. Um negócio complicado, Então, essa CPMI, vocês já devem ter visto, Alan dos Santos já foi lá, é só, basicamente, para caçar a base de apoio do presidente Bolsonaro. Você tá mudo, vocês estão mudo, o microfone de vocês. Tá mudo o seu microfone. Aí, eu que tava, pô. Eu tô aqui perguntando para vocês assim, pô, agora estamos escutando. Deixa eu silenciar o Kim aqui, que o bigodinho já foi. Pronto. O Felipe, deputado federal pelo Paraná, ainda mantendo aí na temática com relação à CPI da fake news. Felipe, o senador Ângelo Coronel, ele preside essa CPMI, né? E ele, diversas vezes, ele conduz, o normal é conduzir aquela CPMI, ele ia atropelando tudo, né, que é encontrado. Como é que funciona a CPMI da fake news? Por que você, como deputado federal lá dentro, não consegue convocar as pessoas que você deseja? Explica aí para o pessoal principalmente o pessoal que não sabe como é que funcionam os trabalhos dentro dessa comissão. Edu, Douglas, Kim, tudo bem? Boa noite. Deu um probleminha aqui ao entrar. Eu acho que o Alexandre de Moraes estava nos censurando, como é de praxe da atividade dele no Supremo Tribunal Federal. Mas essa pergunta é importante, porque algumas pessoas assistem a CPI e depois nos questionam, mas Felipe, por que vocês não estão convocando fulano, ciclano, beltrano? E a realidade é uma só, nós não temos maioria naquela CPI. E para isso, para eu explicar isso, a gente precisa remontar ali como que foi a criação dessa CPMI. Ela foi solicitada, o requerimento de criação foi feito pelo deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo. E aí, quando ele estava coletando essas assinaturas, você pegava para ver quem já tinha assinado, né, era só o pessoal da esquerda, né, algumas pessoas do centrão, mas ali você já podia ver que tinha alguma coisa de errado. E aí, enfim, ela foi criada, autorizada pelo Davi Alcolumbre, também do DEM. E quando ela foi criada, na primeira sessão, na sessão de instalação, o deputado Alexandre Leite, o autor da CPI, vejam só, ele pegou o microfone, isso está público, registrado, ele pegou o microfone e disse que estava saindo da CPI, porque a CPI tinha sido desvirtuada, que a CPI estava sendo utilizada para fins políticos. Isso, assim, era no mínimo previsível que fosse acontecer, porque o requerimento de criação da CPI, que, ao meu ver, é inconstitucional. Eu até entrei com um mandato de segurança, mas o mandato de segurança foi negado, e é inconstitucional porque não tem um objeto determinado. O requerimento de criação falava de Deep Web, falava de baleia azul, falava de eleições de 2018, falava de fake news, falava de crime de ódio, falava de cyberbullying, falava de crimes cometidos na internet, aliciamento de menor cometido pela internet, falava de tudo. Quem fala de tudo não fala de nada. Ou quem fala de tudo está tentando esconder qual é o verdadeiro objetivo. Então o deputado Alexandre Leite percebeu isso logo na primeira sessão, mas aí já tinha sido criada a CPI. E os partidos de oposição, junto com alguns outros partidos, simplesmente ocuparam a maioria das cadeiras. Então ficamos lá, eu, Carol, o próprio Edu, o Carlos Jordi, o Márcio Labre também está lá, a Carla Zambelli, mas nós somos minoria naquela comissão. Ou melhor, éramos, porque inúmeros partidos já estão passando para nós algumas das vagas que eles tinham cedido no passado para outros partidos. A gente tem feito esse trabalho aí de convencimento dos partidos, em especial dos partidos de centro. O que é importante, o que é essencial, porque aquela CPI é o que, na prática, originou o inquérito inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Falando nisso, o inquérito do STF, aliás, a decisão dessa semana, tem por base a fala da Joyce Hasselmann, uma plagiadora contumaz. Os jornalistas do Paraná sabem que ela é uma plagiadora contumaz,
e do Alexandre Frota, ex-ator pornográfico. Então, vejam só a credibilidade da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ministro tucano. Então, eu e a Carol Detoni, para finalizar aqui, Edu, nós fizemos, sem brincadeira e sem exagero, nós fizemos ali mais de 100 requerimentos, convocando ex-ministros da Secretaria de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, convocando todos os envolvidos no tal do mensalinho do Twitter, do Partido dos Trabalhadores. Porque quem faz fake news, quem tem indústria de assassinato de reputações, é o Partido dos Trabalhadores. Então nós fizemos ali um levantamento de todos esses escândalos que aconteceram nos governos passados, fizemos esses requerimentos, mas o Ângelo Coronel, que apesar de não ser coronel, tem o coronel no sobrenome, ele age como um coronel lá dentro da comissão. Ele não pautou os nossos requerimentos para serem votados. É isso que aconteceu. Então, infelizmente, tem que fazer pressão ali no Ângelo Coronel para que ele paute os nossos requerimentos. Só que também tem a questão da maioria. Para isso, a gente precisa agora obter maioria na CPMI para que os nossos requerimentos sejam votados. Teve um requerimento que a gente conseguiu aprovar. O pessoal da PTzada foi sair da comissão e a gente aprovou a convocação da amante, da Gleice Hoffmann. A gente aprovou a convocação dela, mas quem comanda a pauta é o Ângelo Coronel. E ele não chamou até agora a amante. Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Tá foda, cara. Eu aqui eu não consigo trabalhar como operador de laptop, não. Tá faltando aqui um pouquinho mais de capacidade. Mas, enfim, nessa questão aí da CPMI da fake news, é engraçado, porque repara só, pessoal, falando agora especificamente para você que está assistindo a gente, agradecer aí você que está dando essa audiência, está ao vivo aí no meu Facebook, no meu YouTube, pelo menos. O que ocorre? Já reparou que eles sempre falam fake news, fake news, fake news, família Bolsonaro, fake news, eleição 2018, fake news, fake news. Mas eles não apresentam qual fake news que é. Eles não conseguem de maneira nenhuma dizer qual fake news influenciou a eleição de 2018. Ou falam, né? Achamos um perfil falso do assessor do Eduardo Bolsonaro. Bolsofeios. Pois é. O meu assessor Eduardo Guimarães tinha um perfil chamado Bolsofeios. Um perfil de humor. Eu vou até botar aqui a tela aqui, ver se vocês conseguem assistir um pouquinho uns exemplos de post do perfil Bolsofeios. Olha só. Tá aí, ó. Essa daí são as fake news do Bolsofeios. Ó. Uma foto do lado de um viadinho, aí tá lá, ó, viajando pelos Estados Unidos, encontrei um ex-deputado, tirei uma foto com ele. Né? Aqui o Douglas é deputado, o Frei Barros é deputado, logo não são eles dois, né? Que trata-se de um ex-deputado. Na outra aqui sou eu de cabelo comprido, antes de eu entrar na Polícia Federal, quando eu raspei a cabeça. Né? Pedido de ajuda, peço que a empresa Aquinase ajude esse rapaz. Foto do passaporte que foi negado, claro. Né? Como vocês podem perceber, ele o quê? Desenvolveu uma gafirofas pelo rosto, pescoço. O caso é grave. Aí eu pergunto para você. Vamos deixar de lado aqui agora o... Pronto. Mas, enfim, eles não têm condição de passar isso no Jornal Nacional, né? Tem que ficar falando que é fake news, tem que ficar falando... Eles sempre pegam uma coisa normal e tentam dar um contorno de oh, meu Deus do céu. E outra coisa, deixa eu adiantar, o Código Civil, ele prevê que o anonimato ele é permitido. Ele só é vedado o anonimato para atividades ilícitas, né? Aí não tem licitude nenhuma. Nenhuma. E só para lembrar para vocês que não é nenhuma novidade isso, por exemplo, no final do século XIX, um dos maiores combatentes contra a escravidão no Brasil chamava-se Joaquim Nabuco. Naquele tempo, obviamente, não tinha smartphone, mas tinha os jornais e os periódicos da época, as revistas. O que o Joaquim Nabuco fazia? Ele criou um apelido, um pseudônimo, para poder escrever cartas aos leitores para serem publicadas nos jornais, a fim de criticar os fazendeiros que empregavam mão de obra escrava, né, nas suas fazendas, como maneira de pressionar, pedindo, né, a abolição da escravidão. Então não tem nada de errado nisso.
Hoje em dia, se você parar para ver, certamente existem militares, né, policiais militares, pessoas que às vezes não querem se expor no trabalho, colocando a sua opinião política, e se fazem valer desse anonimato. A gente não precisa de nenhuma lei vinculando o nosso CPF às contas de Facebook e plataformas de rede social. Se alguém cometeu um crime, já dá para te rastrear através de uma coisinha chamada IP. Enfim, não vamos nos curvar a essas tentativas de legislação que tentam expor, né, o pessoal conservador. E a gente está aqui botando a cara a tapa, e quando bota a cara a tapa, o que eles fazem? Eles vêm para cima de nós com meios e estratégias sujas. Mas, enfim, voltando à questão aí para o Douglas Garcia, falando novamente da prisão dos 2 manifestantes em São Paulo. Douglas, vocês estudam tomar alguma medida internacional? E aqui no Brasil, o que pode ser feito? Vocês já entraram com alguma medida em algum tribunal para tirar esses manifestantes da prisão? Valeu pela pergunta, Edu. Vou fazer aqui um link do assunto para a gente poder para o pessoal entender um pouco aqui da questão da coerência. CPMI das fake news, caso investigando questão de fake news, perseguição aos conservadores, a liberdade de expressão, aquilo que está sofrendo Felipe Barros, Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli, enfim, todos aqueles que estão sendo... Eduardo não entrou nesse rol aí nessa última semana. Mas todos aqueles deputados que apoiam o Bolsonaro e que estão sofrendo graças às decisões do ministro Alexandre de Moraes. E é no próprio ministro Alexandre de Moraes que se desdobram também outras questões de infração aos direitos fundamentais, né, de pisoteamento nos direitos fundamentais, como, por exemplo, o de crítica fora das próprias redes sociais. Porque até então, Alexandre de Moraes ele ficou chateado com as críticas que o Supremo estava recebendo, né, por parte da internet livre. E não o bastante, não contente, ele resolveu perseguir também aquelas pessoas que estavam se manifestando fora da internet, que é o caso desses dois, o Jurandir Alencar e o Antônio Bronzeri. Ambos estão agora presos no CDP de Belém, aqui no estado de São Paulo. Conversei, sim, com a advogada deles, melhor dizendo, a doutora Shirley, a respeito de todas as ações que haviam sido feitas para poder ajudá-los. No Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, hoje, havia impetrado um habeas corpus pedindo a liberdade desses dois, e ele foi indeferido. O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo indeferiu esse habeas corpus. É um verdadeiro absurdo. Isso nunca existiu na história da República. Pessoas que estavam se manifestando contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, pessoas que estavam criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal, foram presas e, após a apresentação de um habeas corpus, o tribunal resolve simplesmente ignorar, né? Indeferir. Vejam só, hoje, os bandidos, eles roubam, eles matam, eles estupram, eles fazem de tudo que há de ruim com as pessoas na face da terra, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, enfim. E esses mesmos bandidos conseguem facilmente, através de um habeas corpus que faz aí no papel de pão, entrega lá no Tribunal de Justiça e consegue a sua liberdade. Coisa assim, ó, simples. Tanto é que em alguns tribunais de justiça espalhados pelo Brasil estão soltando bandido por causa da questão do Covid-19. Enquanto esses dois, para eles dois, não funciona a mesma lógica. Aliás, não tem jurisprudência que faça o Tribunal de Justiça entender que eles mereçam ser soltos. Então, foi impetrado esse habeas corpus e foi indeferido. E na manhã do dia de hoje, a mesma advogada, a doutora Shirley, entrou com uma nova ação. Essa nova ação, ela se baseia no quê? Ela pede a revogação da determinação de prisão preventiva deles. Porque quem determinou a prisão preventiva sobre o Alencar e sobre o Bronzeri foi uma juíza plantonista, não foi o juiz titular daquela vara, foi uma juíza plantonista. Então, a advogada, ela solicitou ao juiz titular, que dessa vez é ele, a quem tem a competência, de poder revogar essa decisão. Hoje de manhã foi impetrado esse pedido de revogação, essa ação, e até agora a gente está esperando o Tribunal de Justiça deferir ou indeferir, enfim, se posicionar quanto a esse pedido. Só que dessa vez vai ser apreciado pelo juiz titular daquela vara responsável, né? A gente está esperando aqui nessa expectativa.
Além disso, Eduardo, caso esse juiz entenda que não deva ser revogada a prisão preventiva, nós estamos estudando levar esse caso para a Organização dos Estados Americanos, seja através de advocacia, né, dando aí a oportunidade para o Instituto Conservador ou qualquer outro instituto aparecer nesse sentido para defender a liberdade deles de forma internacional, fora do Brasil, uma vez que, olha só que absurdo, por mais que a gente impetre habeas corpus, por mais que a gente acione a justiça, lá em cima no topo, quem é que vai dar a última palavra? O Supremo Tribunal Federal. E quem colocou esses caras na cadeia por se manifestarem? O Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é aquela máxima dita por Rui Barbosa: a pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela, não há quem nós podemos recorrer. Então, a gente está tentando recorrer a órgãos fora do Brasil. É a Organização dos Estados Americanos, enfim, em todos aqueles órgãos que podem ajudar de alguma forma. Porque até então, todo mundo sabe, e é um fato verídico, que muitas vezes esses órgãos são utilizados para defender bandidos de fato, né? Que a esquerda utiliza para defender aquilo que não presta. Mas nós vamos acionar a OEA, nós vamos acionar todos os órgãos internacionais competentes para escrachar, para poder mostrar a violação de direitos humanos que, de fato, está acontecendo no Brasil por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Onde já se viu no Brasil as pessoas serem presas por se manifestar. Isso é um absurdo, é inenarrável o que está acontecendo. Então, a gente pegou todas as informações com o advogado e a gente vai levar isso. E eu acho ainda, Eduardo, que mesmo após uma decisão do tribunal que seja favorável a eles dois e eles venham sair, isso precisa ser representado da mesma forma na OEA, pelo simples fato de eles terem sido presos. Tá entendendo? Porque isso é muito grave. Prender uma pessoa por fazer uma manifestação política, sendo que essa pessoa não estava oferecendo perigo nenhum à ordem pública, à paz pública, à ordem social, isso é gravíssimo, gravíssimo. Já faz mais de 15 dias que eles estão presos, né? Era para ser um escândalo. Imagina só, Eduardo, se fosse uma determinação por parte do presidente Bolsonaro em cima de um esquerdista. Você imagina, nossa, ia ser um auê, e o mundo inteiro ia estar falando sobre isso. Então, isso que aconteceu foi um escândalo e nós vamos denunciar isso em órgãos internacionais. Não, tá de parabéns. Se precisar de ajuda aí, conta comigo. E a situação cada vez vai piorando, né? Moquinho, você consegue ver alguma conexão entre o que acontece na CPMI das fake news e nesse inquérito sem pé nem cabeça, presidido pelo Alexandre de Moraes, dentro do STF? E, além disso, né, o Luciano Ayan, ou Carlos Afonso, como preferir, falou aí abertamente numa ameaça de ir para cima de você, Kim, na comissão, na CPMI. Ele consegue te convocar? Você tem um receio ou algum indício de que isso venha a acontecer? Deixa eu abrir teu microfone aqui. Abri aqui já. Então, eu tenho assim um receio que ele realmente consiga, porque ele categoricamente já afirmou em tweets, em vídeos, em reportagens para o Diário do Centro do Mundo, que ele fez lá, ele participou, um trabalho colaborativo, envolvendo nomes e por aí vai. E você percebe que até uma lista que o Ayan havia soltado com determinados nomes, foram os nomes que, no fim das contas, foram parar na CPMI das fake news. Ele bateu bastante na questão do Dex, na questão do Alan dos Santos, ele sempre está falando de professor Olavo de Carvalho, aí todos esses perfis que a gente conhece lá do pessoal do Twitter. Temos aí o Edson Salomão, e você percebe assim que não é muito aleatório. Por exemplo, Frota sozinho trazer tudo isso, todos esses nomes, esse trabalho, o cara não tem como. E se você olhar como essa CPMI ela tá agindo, e esse inquérito também, se a gente for olhar aquela primeira leva, a primeira leva foi basicamente Edson Salomão e Alan dos Santos. Edson Salomão, quem é? Presidente do Movimento Conservador. Você tá indo já direto na pessoa responsável, que assim, que tem o manejo, tem aquele tato com os movimentos de rua. É um pessoal que já tem o traquejo. O pessoal que já tem o movimento, que já tem, inclusive, que era o antigo diretor de São Paulo, temos até um deputado, que é o próprio Douglas Garcia, que está aqui com a gente. Então já foram ali, ó, já tá mandando recado para as ruas. Depois disso daí, foram atrás de Alan dos Santos, que é o maior empresário do ramo da comunicação da direita, que temos hoje, sem sombra de dúvidas. Depois, eles foram atrás de dois perfis de pessoas comuns, mas que têm uma notariedade um pouco maior,
que é o Dex e o Leitadas. Tanto que o Frota continuou batendo para conseguir quebrar o sigilo por trás dessas contas. Eles queriam, porque queriam saber quem era esse pessoal. Então você começa a olhar todo esse desenho. Aí você vê que tem uma peça que meio que, em teoria, não está muito ligada a isso, mas você vê que cada dia mais se aproxima, que até o ex-ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro, ele até tuitou falando que não, temos que investigar, não pode ser assim, é diferente você fazer uma fake news de que ficar atacando pessoas, criando campanhas de destruição de reputação e por aí vai. Quando o Sérgio Moro ele foi até demitido, a Joyce até falou lá, não, vamos ver aqui para poder... Sérgio Moro estava cotado para prestar depoimentos, pelo menos alguns jornais relataram isso. Você vê que Sérgio Moro, ele começa a tuitar bastante, não, fake news, fake news, fake news, fake news. Você vê que Sérgio Moro, ele queria indicar na PF, segundo o que ele falou, o Disney Rossetti. Isso é reportagem do Antagonista. Sérgio Moro queria indicar o Disney Rossetti, que é o cara que o antagonista fala que é o cara ligado a Alexandre de Moraes. Então isso é informação do próprio antagonista. Só que com uma coisa muito estranha. Por que Sérgio Moro iria querer indicar o cara de Moraes, que também o grupo antagonista, mas agora pela Cruzoé, afirmou que o Disney Rossetti ficou conhecido no período que ele estava à frente da PF em São Paulo, pela Operação Lava Jato em São Paulo não andar. Então como é que você tem uma indicação de um cara que não apoia a operação que te fez famoso? Sérgio Moro ficou famoso pela Lava Jato, ele ia colocar um cara que é conhecido por ter botado para a Lava Jato parar. E aí no depoimento do Maurício Valeixo, que aí Sérgio Moro chorou porque ele saiu, Maurício Valeixo falou que na verdade Sérgio Moro antes tinha até outro nome para diretor, que era o Fabiano alguma coisa, que foi o cara que estava na frente da DEPEN, que era do Departamento Penitenciário Nacional, algo assim. E aí saiu. Aí você vê, pô, o Sérgio Moro muda de uma hora para outra. Aí você começa a olhar coisas estranhas. Quando o Alexandre de Moraes, ele instaurou esse inquérito, escolheu a equipe, quem estava como diretor-geral interino? Não foi o Maurício Valeixo. Na época, quem estava como interino, esquentando a cadeira, era o próprio Disney Rossetti. Tem uma matéria antiga do Correio Brasiliense, de 2016. O Correio Brasiliense afirmou, sugeriu, que o Disney Rossetti estava meio que passando informações privilegiadas para o Alexandre de Moraes. E aí, no dia seguinte, quer dizer, quando teve uma reunião de 2 horas, quando saiu da reunião, o Alexandre de Moraes, ele foi para uma reuniãozinha e falou algumas coisas que ela já teria ter desdobramentos, e no dia seguinte, o Palocci foi preso. E aí você fala, pô, aí o pessoal falou, será que teve alguma coisa? A mídia até na época falou que teve vazamento, e aí vem outro delegado para colocar panos quentes e falar que a PF não vazou nada. Quem foi esse delegado? O Igor Romário. Sabe quem é o Igor Romário? O Igor Romário é um dos delegados que o Alexandre de Moraes afirmou que não podem ser modificados. Quem não sabe, o Alexandre de Moraes, no mesmo dia que Sérgio Moro pediu a exoneração, ele soltou lá uma nota falando que a equipe que participa do inquérito das fake news não pode mudar. Então, esse Igor Romário, que colocou um panos quentes lá no passado, estava aí. Esse Igor Romário também era do time do Valeixo, estava ligado a tudo, e vejam só, no depoimento de Sérgio Moro, o Igor Romário também estava lá. Então você começa a ver que tem algumas coisas muito estranhas acontecendo. E aí, o que é que o pessoal está acusando o Bolsonaro? De querer interferir na PF, de querer interferir na PF. Exatamente um mecanismo que você vê que as coisas começam a se juntar, porque a PF está participando desse inquérito. Inclusive, tem uma matéria até do Tempo, aqui eu não vou lembrar todos os fatos de cabeça, mas os próprios delegados da PF começam a apontar algumas anomalias na forma como essa operação está sendo feita, que não é de uma forma como deveria, normalmente assim, o rito normal. Desde a escolha da equipe até como está sendo a investigação e outras coisas. Então você vê que tem são vários grupos de interesse, você vê que tem o STF, tem gente da PF envolvida, deputados, pessoas de fora. Então você vê que não é algo aleatório. E aí os nomes que estavam saindo da CPMI agora estão no inquérito, que são duas coisas diferentes, mas que no fim das contas é um retroalimentando ao outro lado. Não, perfeito, Kim. E você lembrou aí bem, né? Sérgio Moro. Nossa, que mudança, né? Parece que agora ele está tuitando até mais. Ele saiu do governo e está tuitando mais do tempo que ele era ministro. E alguém me falou, eu confesso que eu não vi, o dia hoje foi um pouco corrido, mas que o Sérgio Moro estava dizendo que o presidente Jair Bolsonaro é que estava permitindo as prisões no Brasil graças a uma portaria do governo federal. Aí foi ver que portaria que era a portaria do Mandetta com o Sérgio Moro.
que dava margem a sanções penais para quem desobedecesse quarentenas. Aí o presidente, o que ele fez? Mandou revogar. Então, parabéns aí aos ministros Pazuello da Saúde, que estava interino na Saúde, e ao atual ministro da Justiça, André Mendonça, que revogou essa portaria, e espero que ela sirva de exemplo para prefeitos e governadores estaduais que estão se achando ditadores. Mas como as coisas sempre podem piorar, e a gente está no Brasil, né? Eu queria agora perguntar para o Felipe Barros. Felipe, tem noção e sabe do que é esse projeto de combate, dito de combate às fake news, dos senadores Alessandro Vieira, deputada Tabata Amaral e deputado Felipe Rigoni, que eles falam que é a lei da transparência e responsabilidade na internet, né? Você está por dentro ou pode falar um pouquinho para a gente sobre isso daí, Felipe Barros? Depois que o professor Olavo gravou um vídeo falando, denunciando esse projeto, eu peguei o projeto para ler. E o projeto é uma excrescência jurídica. Porque sob o pretexto de estar colocando transparência na internet, os filhotes do Lema, porque o senador Alessandro Vieira e os dois deputados são filhotes do Lema. Eles estão no parlamento representando os interesses do Lema. Então, eles estão, na prática, censurando as mídias sociais. Querem criar até um comitê para analisar as publicações, para saber se as publicações são fake news ou se são verdadeiras. Isso tem um problema gigantesco, porque nós, na prática, estamos com esse projeto legalizando a censura no Brasil. Eles reclamam tanto aí do regime militar, reclamam tanto do AI-5, e estão, na prática, fazendo isso, colocando pessoas que farão parte de um comitê que regulamentará as redes sociais, e esse comitê vai dizer aquilo que pode ou aquilo que não pode estar nas mídias sociais. Então, isso é um absurdo completo, precisa ser rechaçado. A solução, assim, é fato, existem notícias falsas, é claro que existem. Essa semana mesmo eu fui objeto de notícia falsa. O pessoal da imprensa do Brasil inteiro começou a noticiar que eu, a Carla, a Bia, os que estão lá no inquérito inconstitucional do STF, nós tínhamos sofrido busca e apreensão. Mentira. Então, existem notícias falsas. Só que para notícia falsa, você tem um remédio. É a internet livre. Para notícia falsa, você tem um outro remédio também. É uma imprensa livre. Diferente do que acontecia no PT. Em que os governos irrigavam os veículos de imprensa, os veículos de comunicação com o nosso dinheiro, dinheiro do povo brasileiro. Esse sim era o gabinete do ódio, aliás. O gabinete do ódio, que era dinheiro público sendo irrigado para os veículos de comunicação, e os veículos de comunicação simplesmente falavam aquilo que os governos federais queriam. Agora, isso que o Kim falou, Eduardo, é importante a gente sempre destacar isso, porque o que o Kim está nos mostrando e nos denunciando é que existe um gabinete do ódio. Um gabinete do ódio comandado pelo senhor Luciano Ayan. Esse sim é o gabinete do ódio. Então, na prática, é a máxima de Lenin, né? Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Eu queria lembrar aqui também que, de fato, teve uma denúncia séria, grave, de fake news na CPMI. E essa denúncia foi feita pelo senhor Hans River. Eu não quero saber se a Patrícia Campos Melo quis dar o furo ou não, furo jornalístico, mas o fato é que o Hans River, com o compromisso de dizer a verdade dentro da CPI, ele disse que nunca havia falado para Patrícia Campos Melo aquilo que ela colocou na reportagem dela. Então ela fez aquela reportagem dizendo que o Bolsonaro estava fazendo distribuição no WhatsApp, fazendo compartilhamentos em massa de notícias falsas e para denegrir seus concorrentes. E o Hans River disse que não, que nunca tinha visto. Pelo contrário, tinha feito para o Rui Falcão, que estava lá na CPI, tinha feito para o Meirelles e para o PT. Essa foi a denúncia, mas isso não foi... a CPMI, como é partidária, como eles têm um objeto de tentar caçar o presidente Bolsonaro, eles simplesmente resolveram abafar o caso, esquecer o Hans River. Não se fala mais o Hans River. Não se fala mais o furo jornalístico da Patrícia Campos Melo. Então, abafaram o Hans River, esqueceram. Esse é um caso que deveria ter sido investigado. Cadê o Alexandre de Moraes para investigar o caso?
Porque essa reportagem da Patrícia Campos Melo deu origem a uma investigação do TSE. É verdade. O PT se utilizou da reportagem da Patrícia Campos Melo, que foi feita logo após o primeiro turno da eleição, tá? Então, uma reportagem com viés eleitoral, para dizer o seguinte: olha, o Bolsonaro só está indo bem porque ele está tentando ajuda de milionários que estão fazendo disparos em massa de WhatsApp. Ignoram Soros, Open Society, Foundation, essa merda toda aí. Então é inacreditável. E outra coisa também, né? Fake news sempre existiu. Como o Felipe falou aí, o melhor remédio é realmente você ter uma internet e uma imprensa livre. Se você, por exemplo, for perguntar ao monarquista qual foi a primeira fake news que existiu, muito provavelmente ele vai te dizer que foi a fake news do golpe, né, que resultou na República. O pessoal monarquista fala nesse sentido, né, um boato que surgiu para colocar o Marechal Deodoro da Fonseca contra Dom Pedro II, que eram bons amigos. Mas, enfim, isso aí é outra história, totalmente diferente, mas a gente não pode deixar aprovar essa lei que vai colocar, de fato, em prática aqui é a censura, gente. Não tem outra palavra, é a censura no Brasil, né? E vale lembrar que dentro com relação ao combate à fake news, né, ao controle da internet. Tem um país que controla muito bem a internet. Sabe qual é? É a China, né? A China ela controla muito bem a internet. Na China não tem Twitter, na China não tem Facebook, na China não tem WhatsApp. E tudo na China passa pelo computador do governo, ou seja, o computador do Partido Comunista Chinês. Tanto que é tão rigoroso o negócio lá que eles conseguiram até captar a mensagem do médico, o primeiro médico, que em dezembro do ano passado estava denunciando que a gente estava diante de um cenário de possível pandemia. Eles ainda não identificaram que era o Covid-19, que era o vírus chinês, mas sabiam que estavam diante de um vírus parecido com o da SARS. Então, um vírus com potencial de ocasionar uma nova pandemia no mundo. Bem, quando esse médico colocou isso no grupo de médicos, o que aconteceu com ele? Prenderam ele. E só soltaram depois que ele assinou lá, se comprometendo em parar de espalhar aquele boato. Pouco tempo depois, esse médico voltou a alertar e a mandar mensagens no WhatsApp, a fazer lives alertando a população da situação. Né? Um médico é até um herói, tem que achar o nome dele para botar aí, em homenagem pelo Brasil. E então, ele misteriosamente adoeceu de Covid e mesmo sem ter, acho que 40 anos de idade, acabou falecendo, né? Enfim, isso é o que está constando nos órgãos oficiais chineses. Mas eu vou encaminhar agora aqui, pessoal. A gente está chegando a quase 1 hora. Eduardo, deixa eu dar falar uma coisinha sobre essa questão dessa lei aí, dessa lei da Tabata. Olha só que coisa estranha, o pessoal falando da bancada Leima, né? Então, a Tabata Amaral, ela não é do mesmo partido do Felipe Rigoni e também não é do mesmo partido do Alessandro Vieira. São de partidos diferentes. O Alessandro Vieira é ligado ao Cidadania, que é o antigo PPS. PPS é um partido membro do Foro de São Paulo. A Tabata é do PDT. O PDT é do Foro de São Paulo. É o mesmo partido do Ciro Gomes. É um partido que tem uns vínculos muito próximos com a China. E o Felipe Rigoni é do PSB do Espírito Santo. Ó que balaio de gato. O pessoal aí tá querendo falar na internet, tá querendo criar tipo uma agência de fact-checking pro WhatsApp. A gente hoje em dia já tem esse fact-checking lá pro Facebook, pro Instagram e por aí vai. No Brasil, a gente tem 2 agências. Aos Fatos, tem a Lu, tem mais de 2 agências. O Aos Fatos e a Lu estão desde 2018 já com o Facebook. Então vejam só. Em 2018, tem um rapaz chamado Pablo Hortelado, eu até escrevi para a Folha e por aí vai. Na época, ele fez 2 reportagens. Uma, ele falando que é importante ter um controle das redes, sabe, um fact-checking, e ele falando que uma resposta, porque assim, porque tem muito conservador, tem muito liberal reclamando que essas empresas podem ser, por exemplo, financiadas por pessoas como Jorge Soros, e aí meio que pode censurar o outro lado. E aí ele sugeria na época uma solução, o quê? Que o Estado regulasse. O que Tabata e o Rigoni estão propondo é mais ou menos isso daí, que o Estado regule. Então você vê que a ideia já surgiu tem mais de 2 anos. E o Paulo Hortelado, de 2018, ele também falou do perigo do WhatsApp. O WhatsApp é uma rede muito perigosa, muitas fake news se dissipam por lá. Chegamos agora em 2020, o Paulo Hortelado solta mais uma matéria falando que as redes sociais têm que ser controladas, a gente tem que botar uma regulamentação. Então ele volta com isso daí. Tabata Amaral traz esse projeto e fala o quê? Não.
Opa, deu uma travada aqui. Aí, voltou. Hã? Não, isso, voltou. Aí voltou. fala isso. Aí a Tabata fala que é uma ferramenta perigosa. Felipe, aí nesse meio tempo, quem que vai no Roda Viva? Felipe Neto. Felipe Neto vai no Roda Viva e fala que o WhatsApp é uma arma perigosa. O mesmo discurso da Tabata. Para quem não sabe, Tabata e Felipe Neto, eles começaram a estreitar relações desde o início de 2019. Tem vídeo do Felipe Neto afirmando isso, tem elogios da Tabata Amaral no Facebook pro Felipe Neto e por aí vai. Você vê o mesmo discurso, mesminho discurso. E o Felipe Neto, ele começou a apoiar uma iniciativa chamada Sleep Giants, que é uma tentativa de remover todo o financiamento via propaganda de sites conservadores ou sites aliados ao governo. Quem também fez uma ajudinha, sabe, um merchan, você vê que tem uma ligação com esses Sleep Giants, é a agência Aos Fatos, aquela que eu falei de fact-checking. Essa agência Aos Fatos, ela além de trabalhar para o Facebook, ela presta assim, uma ajuda de forma caridosa, ela não cobra nada, sabe para quem? Para a TV Cultura. TV Cultura, que é onde a Verinha Magalhães trabalha, que está ligada ao governo do Estado de São Paulo, que está ligada ao seu João Dória, que o presidente atual é alguma coisa Maluf, que inclusive já foi sócio de Dória e vice-presidente da Dória Associados. Olha o balaio de gato começando. Aí veja, outra pessoa que também apoia esses Sleep Giants é o Luciano Huck. O Luciano Huck, ele é ligado ao Renova BR, que é esse mesmo movimento, que a Tabata Amaral faz parte, o Felipe Rigoni faz parte. E aí, a Tabata, que é ligada ao Lehman, Lehman tem uma fundação, que é a Fundação Lehman. Uma parceira da Fundação Lehman é a Fundação RAPS. A Fundação RAPS tem como seu principal político o Randolph Rodrigues. Olha que coincidência. Randolph Rodrigues esteve em uma reunião com Paulo Artung, que é outro membro do Renova BR, é um líder. Ele já foi governador no estado do Espírito Santo, o mesmo estado do Felipe Rigoni, pelo PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, que é o mesmo partido do Felipe Rigoni, e o Randolph e o Artung estavam discutindo a viabilização de uma candidatura à presidência de Luciano Huck. Luciano Huck estava em uma live com o Felipe Rigoni agora no início de maio. E aí você começa a ver como todo mundo vai se juntando. Todo mundo vai se juntando, o mesmo discursinho. Luciano Huck também que está aí falando essa questão de fake news e por aí vai. Então você começa a ver que as coisas não são aleatórias. Tá todo mundo falando. E olha que coisa também. Sabe o depoimento de Moro, que foi adiantado em 5 dias, para 5 dias? Sabe quem foi que fez o requerimento? Tabata Amaral, Felipe Rigoni e Alessandro Vieira. E aí eu deixo que vocês confabulem aí na mente de vocês mais alguma coisa. Essa aí foi a minha adição ao caso. Não, perfeito. Kim furou a fila aqui, mas as informações foram essenciais. Pô, isso aí, Kim, dá um vídeo, hein, cara? Pô, tu ainda não... Já deu. Não, Já porra, tá. A galera lá do canal já sabe isso daí. Tem que dar um documentário isso aí. Já tá documentado, com matéria atrás de matéria, com print do jeito que eu faço no canal, no jeitinho. Dá mais um paralelo, fazer documentário. Pessoal, rapidinho aqui então, vamos para a nossa última rodada. Queria aí começar pelo Douglas, mandando um recado aí para o que você espera do futuro do Brasil, o que você acha que pode acontecer e o seu trabalho em defesa das liberdades, etc. Estou vendo aqui, Douglas, nos comentários, muita gente te elogiando, né, falando que está fazendo um bom trabalho em São Paulo, inclusive está se sobressaindo, né, como deputado estadual, já conseguindo até uma projeção nacional. Então, para as considerações finais, aí a palavra é tua, Douglas, manda ver. Agradecer aí a todo o pessoal que está reconhecendo o meu trabalho na Assembleia de São Paulo. Agradecer, Eduardo, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Mandar um abraço forte aí para o Felipe Barros, Kim Paim, para todo mundo do Congresso Nacional. Se eu estou fazendo um bom trabalho aqui na Assembleia Legislativa, porque eu estou me espelhando em vocês no Congresso Nacional. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a batalha é grande, mas a gente não pode baixar a cabeça diante do que está acontecendo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos alguns deles, têm que entender que eles não dão a última palavra. Quem dá a última palavra é sempre o povo. E essa tentativa de censura que estão fazendo, essa perseguição, essa tentativa de instalar no Brasil a ditadura a todo custo, ela não vai prosperar. Por quê? Porque nós temos um povo que está determinado a lutar pela sua liberdade até o fim e custe o que custar. Eles tantos falaram que durante a campanha no Brasil iria se instalar uma ditadura. Ora, é verdade. E essa ditadura não veio por parte daqueles de que eles anunciaram que viria, que é o presidente Bolsonaro. Muito pelo contrário. O presidente Bolsonaro tem lutado muito pela nossa liberdade. Com aqui
o perdão da palavra, Eduardo, ele mesmo disse, acabou, porra, não dá mais pra gente simplesmente baixar a cabeça diante do que tá acontecendo, não. Tá? Assim, chegou num nível, num limite que simplesmente não dá mais para suportar. Você luta para que as pessoas consigam ter o direito de trabalhar, você luta para que as pessoas consigam ter o direito de poder se expressar, ter liberdade de expressão, você luta para que elas possuam algo que a Constituição já garante há muito tempo, um direito fundamental anterior à Constituição, um direito natural de todo ser humano. Tá entendendo? Isso é um verdadeiro absurdo. O que o Supremo está fazendo, se confabulando também com outras pessoas que fazem parte do establishment para tentar silenciar, nos silenciar, sim, eu vejo isso como uma tentativa de tirar do cenário os conservadores e todos aqueles que subiram ao poder através da liberdade que as redes sociais nos concede. Essa liberdade ela não pode ser tolhida de forma alguma, de jeito nenhum, e a gente tem que brigar por ela até o fim. Lutar pela liberdade, ela é hoje é o nosso principal objetivo contra essa tirania que está tentando ser instalada no nosso Brasil. Eu tenho certeza de que a gente vai conseguir. Seguimos aqui na Assembleia Legislativa brigando. Para quem não sabe, eu e o Gil Diniz, a gente foi suspenso do partido hoje. Felipe, estão entrando na turma aí. Eduardo, estão entrando na turma. Aí, parabéns, bem-vindo ao clube. Da Assembleia. Opa, eu e o Gil Diniz, carteiro reaço, o presidente da Assembleia Legislativa recebeu a cartinha do senhor Júnior Bozella de que nós estamos suspensos do partido, então, portanto, nós não podemos mais atuar em nenhuma comissão, nós não podemos exercer nenhum cargo no partido, e também a gente tem que ser expulso de tudo aquilo relacionado de competência ao partido, né? E, claro, das CPIs. Agora que na semana que vem vai ser instalada a CPI das fake news na Assembleia de São Paulo. Olha que coincidência. A CPI das fake news vai começar a funcionar semana que vem e os 2 deputados que são alvos dessa CPI são justamente os 2 únicos deputados da Assembleia de São Paulo que estão suspensos. Né? Tá aqui para vocês verem o nível que chegou. Eu já entrei com uma ação hoje no Tribunal de Justiça, pedindo a derrubada dessa suspensão, porque eu quero atuar na CPI. Eu vou atuar, eu vou brigar até o fim para atuar nessa CPI. Não é por amores aqui, né, a questão do que está acontecendo, mas eu vou sim lutar para conseguir permanecer exercendo as funções no partido, no PSL, para lutar pela liberdade de expressão, que infelizmente está sendo tolhida a nível federal, no Congresso Nacional, e a nível estadual, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá aí os capangas de João Dória trabalhando para tentar silenciar a liberdade alheia, e com isso eu termino aqui a minha fala, Edu. Muito obrigado. Perfeito, Douglas. O pessoal tá ligado aí, não está muito feliz aí com a Letícia Aguiar, com o Bozella. Tem a nossa amada também, Janaína Pascoal, né? Inclusive, hoje eu tuitei falando isso, que eu não queria, porque eu fiz um post em que a amada se irritou muito comigo, e a partir daí ela começou a ter entraves mais frequentes comigo, né? Que eu divulguei como cada um dos deputados estaduais do PSL votou para a liderança do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo. E acabou se elegendo pela margem de 1 voto o deputado Gambale, né? E o deputado Gambale, ele é muito próximo do nosso amigo querido Bozella, né? Bozella, que tem uma fama maravilhosa, um passado sensacional, envolvimento com nada na Baixada Santista, né? Uma pessoa irretocável, enfim. E aí tá aí, o Bozella suspendendo o Gil e o Douglas Garcia no momento prestes a ser instaurada a CPMI da Fake News versão São Paulo, né? Então, esse é um troféu. Oi? Isso é um troféu, tem que mandar pôr numa moldura a expulsão. Tipo isso. Né? Se estivesse elogiando, aí que eu ia estar preocupado. Né? Mas, enfim. Kim, com você aí para dar a palavra final nesse dossiê. Lembrando aqui que realmente esse projeto de lei ele não pode ser aprovado, né? Que trata da censura da internet. Vou dar uma olhada, que eu acho que eu perdi o último ou penúltimo dos seus vídeos aí, que são realmente sensacionais. O pessoal também estava elogiando muito aqui. Então, Kim, fica à vontade para suas considerações finais e dá um recado aí para a galera que é fã das liberdades na internet, da liberdade na internet. Meu recado aí pra galera é bem simples. Muita gente às vezes fica assim chateada, às vezes assim falando, pô, velho, eu tô cansado, eu não quero mais lutar, sabe? Eu perdi a esperança.
Se a gente desistir, vai ser pior. Então não existe a opção agora de retroceder, desistir ou qualquer coisa do gênero. Não tem, só temos nós, o governo só tem a nós, então cabe a nós realmente defender o governo, defender nossa liberdade, defender os nossos anseios. E o que eu gostaria de ver para o Brasil, se a gente pudesse falar de ver, é que, assim, que eu não queria ver nada, sabe? Ver nada mesmo, eu não queria ver o STF atrapalhando a vida do povo, eu não queria ver o governo atrapalhando a vida do povo, a Câmara, o Senado, sabe? Pudesse, assim, que, sei lá, que a preocupação das pessoas fosse, sei lá, será que meu filho comeu? Será que meu filho tá bem na escola? Será que meu filho tá estudando em casa? Só isso daí, que o país voltasse, assim, a andar nos trilhos e que a gente começasse a se preocupar com coisas mais simples, se preocupar aí com jogo de futebol, se preocupar, sei lá, com uma coisa assim, trivial da vida. Mas parece que tudo agora, hoje em dia, no Brasil, gira em torno da política. Tá todo mundo com medo, tá todo mundo em casa, muita gente perdendo emprego, muita gente preocupada que pode perder o emprego, gente aí que já realmente, não sei, abre a geladeira, fica com medo, fala, cara, o que é que eu vou almoçar, o que é que eu vou comer? E vê governadores aí mandando e desmandando o tempo todo. Tem prefeito que às vezes tenta abrir a cidade, vai lá o STF, não, suspende. Ou o governador tenta fazer uma coisa, não, suspende. Então tá um desmande total no país, a população tá cada dia mais oprimida, e a única coisa que eu realmente queria é ver o povo poder voltar a respirar e falar, não, agora voltamos à normalidade, temos nossa vida de volta, vamos trabalhar, vamos criar nossos filhos. Então, é basicamente isso daí que eu tinha a falar. Perfeito, Kim, bacana. E quem não está me ouvindo agora é viado, hein? Perfeito, Kim. Tá bacana aí o recado. Brincadeiras à parte, pessoal. Deixar para vocês aí uma recomendação para seguir o canal do Kim, que ele tem no YouTube. É o Kim Paim, tá? Não é o Kim chinesinho, não. O Kim chinesinho, chinês paraguaio, aprovou um projeto de fake news, né? Para quem não lembra, durante o período eleitoral, majorando penas. Né? Aí você já vê em tudo que está acontecendo hoje. Quem que você acha que vai ser punido com a Lei Kim durante o período eleitoral com uma pena majorada por propagar fake news? Você acha que vai ser o pessoal aí da Patrícia Campos Melo, o pessoal da Globo que tenta vincular a morte da Marielle ao Jair Bolsonaro? Claro que não, né, meus caros? Vai ser eu, vai ser você, vai ser o pessoal conservador que está debaixo de tiro nessa porradaria diária para manter as liberdades. Inclusive, numa entrevista que eu dei recentemente para a Band, Rádio Bandeirantes, ontem, para o Datena, até aproveito aqui para agradecer o espaço, mas, enfim, uma das perguntas que o Datena fez era, será que não seria melhor, acho que não foi nem para mim, foi para quem estava antes de mim que eu estava ouvindo, né? Será que não seria melhor o presidente na reunião ministerial falar da pandemia, ao invés de ficar falando de golpe, STF, sei lá o quê? Olha, o presidente adoraria, né? Mas a todo momento tentam puxar o tapete dele. Se não tentarem puxar o tapete dele, ele vai conseguir trabalhar e centrar 100% dos seus esforços na questão da saúde, né? Com a cloroquina, reabertura do comércio, para o pessoal poder ter um trabalho, poder ter o que comer e ficar mais saudável para evitar contrair a Covid-19. Mas, né, é impressionante. Tem um tweet que eu compartilhei nas minhas redes, muito bom, da juíza Ludmila Lins Grilo, falando sobre guerra assimétrica. Pessoal, dá uma olhada lá que vale a pena, porque é sempre assim, o pessoal acusa a gente e quando a gente responde, eles dizem que nós estamos sendo ditatoriais, estamos sendo agressivos, que a gente não está tomando conta da pandemia, quando na verdade que está causando exatamente tudo isso, ou fazendo exatamente tudo isso, são eles que nos acusam, né? E exigem que nós sejamos sofisticados e prudentes nas respostas. Enfim, não fode, né? Como diria o Olavo de Carvalho. Ora porra. Filipão, tá contigo a... Ih, caramba, tirei ele, voltou. Tá contigo a palavra aí, fica à vontade para suas considerações finais. Felipe Barros, deputado federal, que manda muito bem na CPMI da fake news e é lá do estado do Paraná. Olha, pessoal, eu acho que assim, o momento que nós estamos vivendo ele é crucial, porque na minha visão nós não estamos vivendo já numa democracia, nós estamos num estado de exceção, nós estamos numa ditadura do Supremo Tribunal Federal. Então, é importante a gente ter isso na cabeça. Não estamos mais vivendo numa democracia. O que o Supremo Tribunal está fazendo, o que o Alexandre de Moraes, o ministro Tucano, tem feito, a gente não viu acontecer nem no regime militar. Nem no regime militar. Aliás, os ministros de antigamente tinham um histórico melhor do que de muitos daqueles que estão lá dentro ainda hoje.
Mas é o seguinte, existe uma razão, e eu vou ser muito breve aqui, mas existe uma razão pela qual a liberdade de expressão está sendo tão atacada no Brasil hoje em dia, que é a seguinte: você só consegue exercer a sua liberdade de expressão em plenitude se o horizonte de consciência seu e da população ele é cada vez mais ampliado. Então, o horizonte de consciência ampliado da população ele é uma condição para você exercer a sua liberdade de expressão. Só que acontece que até um tempo atrás no Brasil, só as ideias de esquerda estavam em circulação. Não tinham ideias divergentes, ideias de direita, liberais, conservadores, etc. O mercado editorial era um mercado só de livros de esquerda. O professor Olavo de Carvalho furou, foi a ponta da flecha, né? Abriu o mercado editorial brasileiro para livros de direita. A imprensa nem se fala, né? A imprensa quase na sua totalidade é de esquerda. E aí surgiram as mídias alternativas. E o advento da internet proporcionou que ideias de direita ficassem mais fáceis de circular. Isso fez com que aumentasse o horizonte de consciência da população, fez com que a eleição do presidente Bolsonaro fosse possível e fez com que a população passasse a exercer sua liberdade de expressão de uma maneira mais contundente. E é isso que está incomodando muita gente. Eles sabem que a liberdade de expressão foi, na prática, aquilo que depois de algum tempo deu origem ou resultou na eleição do próprio Jair Bolsonaro. Então eles querem, e eles estão indo direto na fonte, eles estão violando a liberdade de expressão da população, porque eles sabem que vão atingir dessa maneira o presidente Bolsonaro, e aí vai voltar o velho esqueminha de sempre, né? O Partido dos Trabalhadores, depois o PSDB, aquilo que a gente estava acostumado. Então é o seguinte, Supremo é o povo, né? E esse é o momento que a gente tem de lutar pela nossa liberdade. Obrigado, Edu, Douglas, sou seu fã, Kim, eu sou seu fã também, Edu também sou seu fã. Agora tem um negócio, viu? Podem acusar o Bolsonaro de tudo, só não pode acusar de fake news. A foto que você mostrou ali, pô. Valeu, gente. Valeu. Pessoal, pô, agradecer mais uma vez vocês que participaram dessa live aqui. Espero para vocês que estão nos assistindo que tenha sido esclarecedor. E a gente conta com vocês, né? Para ir na internet, falar. Muitas vezes as pessoas perguntam: Eduardo, como é que eu posso ajudar? Você pode ajudar essa expressão na internet, não se curvando ao politicamente correto, né? Porque a gente está botando a cara por vocês, sabe? O Felipe Barros está aí, nesse inquérito sem ter na cabeça do STF, sem nenhum tipo de crime definido ou suposto crime para apurar, porque falam fake news, mas não tem nada para apresentar de fake news. E estão aí em torno de 10 deputados para ser ouvidos na Polícia Federal, outros aí como o assessor do Douglas Garcia, que foi alvo de busca e apreensão, teve o celular e o computador levados para a perícia, que a gente sabe que só vai se devolver daqui a meses. Então isso aí por si só já é um constrangimento que fere as liberdades. Eu espero, Douglas, que você tenha sucesso para impetrar essa ação na OEA, né? Eu espero que o Kim continue fazendo seus vídeos, que ele não seja bloqueado, e também espero que seja desmascarado o Luciano Ayan, que está por trás disso tudo. A gente tem que bater nessa tecla, né? Porque o Frota não é inteligente sozinho, ele precisa de ajuda, ele é dodói da cabeça. Vamos tomar leite para incentivar os produtores de laticínios no Brasil, tá? Foda-se quem acha que é negócio de supremacista branco, outra narrativa que estão querendo trazer dos Estados Unidos para o Brasil. E finalizo aqui também elogiando o trabalho do Felipe na CPMI das fake news, que realmente tem sido sensacional. E eu espero que algum partido abrigue o Felipe quando retornar essa CPMI da fake news. Beleza? Pessoal, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Agora que eu estava me despedindo, o negócio deu um salto. Estava em 2000 e pouco, foi para 3.200 espectadores. Pô, sacanagem. Deixa eu acabar aqui. Acho que agora vai. 2, 3 e tchau.